Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Mecânica dos Sólidos 1. Destaco aqui mais uma vez que este vídeo ele só vai fazer sentido para os alunos que acompanham a disciplina presencialmente. O objetivo do vídeo aqui é fazer um pequeno resumo sobre as equivalências mecânicas já destacadas até então no curso. Eu vou aqui apresentar três equivalências mecânicas. A primeira equivalência mecânica. E qual é o sentido da equivalência mecânica que a gente discutiu em sala de aula? Bom, a gente vai ter, na verdade, um conjunto de forças e momentos agindo em partículas ou corpo extenso, me provocando uma dada mecânica. Essa mecânica que a gente está estudando, né, nessa disciplina na verdade vai ser deformação, né, tensão, só que isso a gente só vai enxergar na segunda parte do curso. Mas o que é que pode acontecer, né, com um conjunto de forças agindo numa dada partícula ou corpo extenso, provocando um dado deslocamento, uma dada deformação, uma dada tensão, e esse conjunto de forças e momentos podem ser substituídos por uma única força num dado ponto que vai provocar a mesma condição, a mesma mecânica, o mesmo deslocamento, o mesmo conjunto de esforços internos e assim por diante. Tá? Então aqui a primeira situação é quando a gente tem um conjunto de forças concorrentes agindo numa partícula. Nesse sentido, a gente pode descobrir uma resultante a partir das forças aplicadas que vai me provocar a mesma mecânica nessa partícula desenvolvida pela aplicação dessas forças, por exemplo, P1, P2, P3. No curso a gente apresentou duas estratégias. A primeira estratégia foi justamente aplicar a regra do paralelogramo sucessivas vezes. Por exemplo, aqui eu posso aplicar a regra do paralelogramo com P1 e P2, encontrar uma resultante parcial aqui, da aplicação dessa regra do paralelogramo para essas duas forças, e depois com essa resultante parcial e a força P3, aplicar de novo a regra do paralelogramo e aí sim encontrar a resultante final num sentido e numa direção que me provoca a mesma mecânica que essas três forças agindo nessa partícula. Uma segunda forma de caracterizar, né, na verdade, de definir essa equivalência mecânica é por meio da associação de um sistema de coordenada plano aqui a essa partícula e fazer projeções dessas forças P1, P2, P3 nesse sistema de coordenada aqui, por exemplo, que pode ser XY, e posteriormente processar o somatório dessas projeções na direção X, na direção Y, aplicar a Pitágoras e por trigonometria determinar a direção, aplicar Pitágoras, né, para determinar a resultante e depois aplicar trigonometria para determinar a direção dessa resultante. A gente resume essas duas estratégias aqui, né? Eu posso substituir a ação dessas três forças por uma resultante, aplicando a regra do paralelogramo de forças sucessivamente, ou fazendo projeções dessas forças no sistema XY associado à partícula e determinando sequencialmente o somatório das forças na direção X e na direção Y. Por Pitágoras, né, eu posso fazer o somatório dessas forças ao quadrado e o somatório dessas forças ao quadrado somar e tirar a raiz para encontrar essa resultante. E pela tangente desse somatório sobre esse somatório, arco tangente, na verdade, a gente encontra a direção. Uma segunda equivalência mecânica é o princípio dos momentos. O princípio dos momentos ele estabelece que o momento de uma força em relação ao ponto é igual à soma dos momentos das componentes da força em relação ao mesmo ponto. Ou seja, eu tenho um conjunto de duas forças que, quando eu calcular a tendência de giro em relação ao ponto, eu vou ter a mesma tendência de giro que a resultante dessas forças me dá em relação a esse ponto. No caso aqui, a mecânica é a tendência de giro. Vamos demonstrar, né, esse princípio dos momentos a partir dessa prova, em função dessa figura aqui. Vamos entender um pouco essa figura. Eu tenho uma dada força F, aqui está a linha de ação da força F aqui destacada com roxo,
E a tendência de giro que essa força me provoca em relação ao ponto A vai ser F vezes D, onde D é o braço da ação da linha de ação da força em relação ao ponto A, ou seja, é a reta que passa pelo ponto A e é perpendicular à linha de ação da força, perpendicular à linha de ação, né, da força. Então, a gente tem justamente a tendência de giro em relação ao ponto A, dado por F vezes D. A intenção aqui é, a partir das componentes dessa força, ou seja, a força projetada na direção X, na direção Y, representado respectivamente pelas componentes Fx e Fy, os momentos produzidos por essas duas componentes em relação ao ponto A vai me dar o mesmo valor Fd. Bom, como é que a gente faz isso? É justamente a partir da expressão do momento em torno de A, calculado em função do momento dado por essas duas componentes, representado aqui por essa expressão. Para se chegar a essa expressão, basta eu aplicar a regra da mão direita, ou seja, vai ser Fx vezes esse braço aqui que é Y, né? Dado pela regra da mão direita, palma da mão voltada para o ponto de análise que é A, dedos da mão direita no sentido do vetor, o polegar vai furar o seu olho, a tendência de giro é no sentido anti-horário positivo, e igualmente aqui eu pego a tendência de giro da força Fy, tá, vezes o braço que é X, regra da mão direita, palma da mão direita voltada para o ponto de análise que é o A, dedos no sentido do vetor, o polegar fura a tela do vídeo aqui, negativo, ou seja, tendência de giro horário. Eu tenho o momento dado pelas componentes com essa apresentação. A intenção aqui é, a partir dessa apresentação, desenvolver aqui uma sequência de passos para que eu chegue a partir dessa apresentação nessa apresentação aqui anterior. E aí a gente consegue justamente provar o princípio dos momentos, né? O momento de uma força em relação ao ponto é igual à soma dos momentos das componentes da força em relação ao mesmo ponto. Para começar essa brincadeira, o primeiro passo é justamente escrever Fx e Fy em função da força F. Isso é facilmente apresentado a partir da observação desse triângulo aqui retângulo. Fy aqui é essa medida daqui, e por trigonometria eu consigo relacionar, por exemplo, Fx com alfa, Fx com F a partir do cosseno de alfa, tá aqui. E Fy com F a partir do seno de alfa, tudo bem? Então, com Fx e Fy em função de F, a gente, dessa expressão, a gente escreve essa outra expressão. A intenção agora é, a partir das medidas x e y, a gente conseguir escrever x em y em função de d. E isso a gente começa na verdade, e essa condição a gente estabelece quando a gente faz uma ligação de x em y com A e B aqui, que são essas duas medidas associadas à dimensão y diretamente, e depois aqui a gente consegue relacionar a medida B com a medida x, e na sequência a gente vai enxergar como a gente define a ligação, né, de x, y, a e b com o d e o alfa. Então, o y aqui diretamente, na verdade, é a soma de a mais b, e eu consigo aqui relacionar a medida b a partir desse triângulo retângulo aqui destacado, ó. Tá? Então, eu tenho que B, na verdade, é dado pela tangente de alfa, e a tangente é o seno pelo cosseno. Tá? Então, tangente de alfa, né, é cateto oposto sobre cateto adjacente, é o B sobre x. Então, B sobre x, então aqui tenho a tangente. Dessa forma, eu consigo relacionar a partir do y, definido como A mais B, eu isolo A, y menos B, e o B dado por essa expressão anterior. Então, eu fico com A igual a y menos x vezes o tangente de alfa representado por seno e cosseno. Por que disso? Porque eu tenho aqui nessa expressão seno, cosseno, né, y e x. Aqui eu tenho y e x, seno e cosseno, e o que eu preciso fazer aqui é, de alguma forma, encontrar que cosseno de alfa
vezes y menos seno de alfa vezes x vai ser igual a d. É isso que a gente está fazendo. Então, na verdade, desse outro triângulo retângulo aqui, eu vou relacionar o A com o D, a partir dessa expressão aqui. Cosseno de alfa, né? Aqui eu tenho a hipotenusa, aqui eu tenho um cateto adjacente. Se aqui é alfa, né? Aqui é alfa por semelhança de triângulo, né? Aqui é 90, aqui 90 menos alfa, 90 menos alfa, 90, então aqui é alfa. Tá? Lembro também que esse caderno eu vou deixar lá no site da disciplina. O caderno aqui desse vídeo. Então, cosseno de alfa é o D sobre A. Então, D é cosseno de alfa vezes A. Então, nesse sentido agora, eu consigo, a partir dessa expressão aqui, relacionar D com o A. Né? O D com o A e o A explícito aqui nessa cara aqui, y menos x vezes seno de alfa sobre cosseno de alfa. Perfeito. Então eu tenho que o D, na verdade, era justamente aquela expressão presente aqui nesse momento, dado pelo momento das componentes da força. Então, dessa forma, a gente consegue realmente, né, porque cosseno de alfa vezes y menos x vezes seno de alfa é o valor do D. Está aqui. Então, realmente, o momento das componentes é igual ao momento das componentes em relação a um dado ponto é igual ao momento da resultante das forças dessas componentes em relação ao mesmo ponto. Provado. Eu lembro que em sala de aula a gente fez essa prova utilizando um exercício, né? Uma situação particular. A terceira e última equivalência estática destacada aqui nesse vídeo foi a equivalência estática que a gente começou a trabalhar na última aula do curso, né? Na última aula do curso a gente iniciou o tópico de ações e esforços nas estruturas e a intenção dos exercícios que a gente fez no final da última aula foi determinar o equilíbrio de vigas isostáticas a partir da aplicação de carga concentrada e carga distribuída. Carga concentrada foi muito simples, a gente aplicou as 3 condições de equilíbrio lá e determinamos as reações de apoio. Quando a gente começou a apresentar a determinação do equilíbrio, né, ou seja, das reações de apoio de uma estrutura de viga com uma carga linearmente distribuída, a gente processou a equivalência estática para justamente caracterizar o somatório de forças, né, na direção x igual a 0, o somatório de forças na direção y igual a 0 e o somatório dos momentos em torno de um dado ponto 0, ou seja, definindo o equilíbrio. Só para lembrar aqui, a condição que foi definida em sala de aula para justamente a gente caracterizar o elemento da equivalência estática na mudança do efeito, né, da equivalência mecânica de uma carga de uma carga distribuída em uma dimensão, né? Porque a gente vai ver, né? Porque eu estou confundindo a questão da carga distribuída linearmente com a carga com uma função linear para uma carga distribuída representada por uma função qualquer, tá? Na verdade, aqui eu tenho uma carga distribuída a partir de uma função qualquer, mas é carga por unidade de comprimento, não é carga concentrada. A intenção eu quero enxergar, dentro da lógica da equivalência mecânica, a mesma tendência de giro provocada por essa carga distribuída em relação a esse ponto O, dado por uma carga resultante distante de um ponto O, né, por uma medida x barra que a gente precisa calcular, para me dar a mesma equivalência estática, mecânica. Perfeito. Então, o que a gente fez foi justamente enxergar essa carga distribuída por unidade de comprimento como unidade de força. Isso aqui no viés diferencial. Então, para eu ter força a partir de uma força por unidade de comprimento, basta eu multiplicar, né, essa função por uma unidade de comprimento. Então, eu multiplico essa função aqui W por uma unidade de comprimento, eu vou ter realmente um elemento de força. Então, o elemento de força aqui vai ser a função W, né, veja, é o retângulo aqui definido, é a função W vezes dx. Isso aqui tem unidade de força por unidade de comprimento, vezes unidade de comprimento, me dá a unidade de força. Para eu definir, né, toda a minha força associada a essa função de força por unidade de comprimento, basta eu passar
o operador integral aqui, para a gente ter esse elemento aqui que é a resultante, a força resultante. Então, é essa passagem. Basta eu passar aqui o operador integral e eu tenho, a partir dessa definição, a carga total representada, né? Ou seja, uma força que me representa mecanicamente essa força aqui, uniforme não, é um outro caso, essa força distribuída, essa força por unidade de comprimento. A intenção, ainda nessa situação, a gente não tem a equivalência mecânica definida, porque a gente só tem o R. Na verdade, para a gente ter a mesma tendência de giro aqui, provocada por essa força em relação ao ponto O, dado, né, R em relação ao mesmo ponto O, a gente precisa descobrir essa distância x barra. É isso que a gente vai fazer. Então, o que a gente justamente processa agora nessa etapa são essas duas tendências de giro. Então, a primeira tendência de giro, dada negativamente pela resultante, ou seja, aplicando a regra da mão direita, vai ser menos R vezes x barra, que está aqui. Tá? Essa é a equivalência mecânica. E a tendência de giro provocada por essa forçazinha diferencial aqui vai ser quem? Vai ser W dx vezes x. X aqui, uma distância x qualquer de cada um dos elementos diferenciais. Está aqui, ó, W dx x. Como eu quero pegar todas as tendências de giros de todos os elementos diferenciais possíveis dessa função W, eu passo o operador integral. Tá? E o menos aqui, ele segue a regra da mão direita. Se você colocar a regra da mão direita aqui, ó, tá? Direção, dedos no sentido do vetor, que é para baixo, né? E o polegar vai furar aí a sua tela do vídeo. Então, essa é a equivalência mecânica, ou seja, a mesma tendência de giro. E dessa forma, eu consigo encontrar, não é, o x barra que me produz essa mesma equivalência mecânica que é a tendência de giro dessa força distribuída, representada por uma força agora concentrada. Ok, aqui está justamente a maneira de se obter essa distância x barra, e eu lembro a vocês que essa razão daqui está associada também a um conceito que a gente vai ver nas próximas semanas, que é a definição de centroide. Tá? De alguma forma a gente vai chegar numa expressão similar para encontrar centroides de figuras planas. Então, o primeiro caso que a gente apresentou em sala de aula foi justamente uma função W agora linear. Desculpa, uma função W constante. Então, para uma função W constante, qual vai ser a posição x barra para a qual eu aplico um dado R também de um dado valor, que vai me dar a mesma tendência de giro em relação a essa referência aqui x que eu coloquei aqui, que é igual à nossa referência aqui O, que é o início do meu eixo de coordenada x. Para isso eu preciso calcular essa integral aqui, que me representa a tendência de giro de todos os elementos diferenciais aqui representados aqui nessa função constante W. Então, a gente, no domínio estudado aqui, que é de 0 a L, então a gente vai de 0 a L, a função W vezes x dx. Como W é constante, eu tiro ele da integral, processo a integral aqui, de x dx, encontro esse valor WL2 sobre 2. E eu preciso encontrar a resultante da força, que é dado por essa integral aqui. Tá? Então, esse W é constante, a integral de 0 a L dx é o L. Veja que essa integral aqui, né, essa integral aqui, ela é representada pela área da figura caracterizada pela função. Né? A área da figura aqui é um retângulo, então é L vezes W. Está aqui, ó, L vezes W. Se eu tivesse um triângulo, seria quem? Uma função linear, como a gente vai ver, vai ser base vezes altura dividido por 2. A gente vai processar a integral e vai encontrar esse valor. E para encontrar o x barra, basta dividir esse valor por esse, ou seja, a posição do centroide do retângulo é justamente a metade do lado. Então, eu posiciono o meu R na metade do lado, aqui em relação à minha referência, com o valor, né, de WL, e eu vou ter a mesma tendência de giro. Foi assim que a gente fez lá no exercício, para determinar as reações de apoio de uma viga submetida a uma carga constante W.
Essa segunda situação aqui eu não fiz em sala de aula. Essa situação ela só vai ser explicada no vídeo. Na aula a gente vai fazer um exercício de aplicação direta. Então, por isso da importância da sala de aula invertida, de vocês assistirem esses vídeos antes das aulas, para que a gente possa explorar o momento da aula com coisas mais fundamentais. Então, a figura aqui originalmente ela é representada por uma função linear, w estrela, cujo valor de w é 0 no início do domínio e vale w no final do domínio. Ou seja, para x igual a 0, a função w estrela vale 0, e para x igual a b, a função w estrela vale o próprio w. Eu tenho aqui que essa função é dada no domínio x, variando de 0 a b, e eu tenho aqui essa altura h do meu triângulo, tá? Do meu triângulo, né? E a altura máxima do h, né? A altura máxima aqui, né? O h, a altura do triângulo aqui vale o meu w. Então, é isso que a gente fez. A gente representou a função w estrela por uma função linear completa, com os dois valores da função no domínio, no extremo do domínio de 0 e b. A gente tem justamente essa função definida, ou seja, para x igual a 0, a função w estrela vale 0. Eu volto nessa expressão e consigo determinar que c vale 0. X igual a b, w estrela vale w. Eu volto nessa função, com c igual a 0, consigo determinar que a é w sobre b. Então, eu, com isso, consigo escrever a minha função w estrela em função de w, de b, né? E w e b e a variação linear x. Então, a resultante agora da força vai ser representada agora no meu domínio de 0 a b, tá? E o meu w estrela, ele vale wx sobre b. Eu processo a integral e encontro como resultante justamente a área, tá, do triângulo. Então, é base vezes a altura, que é o w, dividido por 2. Perfeito? E o que eu preciso encontrar agora é justamente o outro elemento que me representa a tendência de giro de cada um dos elementos aqui, diferencial de força sobre essa função linear, dado por essa integral aqui, né? W estrela vezes x dx. Então, na verdade, aqui eu tenho 0 a b, né, que é a integral, a minha função w estrela vezes x, o w agora é uma constante, o b também. Eu processo essa integral e encontro finalmente esse valor da integral, que é wb ao quadrado sobre 3. Para encontrar agora a equivalência mecânica, preciso definir o x barra, que é justamente a razão entre a integral de w estrela vezes x dx sobre a integral de w estrela dx, encontrando o valor de 2/3 de b. Ou seja, se eu posicionar a resultante, que é dado por b vezes w dividido por 2, a 2/3 aqui dessa referência, eu vou ter a mesma equivalência estática, tá? Ou seja, em relação à tendência de giro. Então, no início da próxima aula, a gente vai justamente iniciar a aula com uma aplicação da determinação de reações de apoio de uma viga para uma carga linearmente distribuída. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês no entendimento da disciplina.